Vão ter o meu ver também? Sim. Vamos orar. Senhor, é um privilégio estar aqui, Senhor. Nós te adoramos e te pedimos, fale conosco. Desempeça, Senhor, o falar de quem fala e o ouvir de quem ouve, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, venha ser depositada em cada coração, Senhor. Que não haja em cada um de nós nenhuma resistência, Senhor. E pedimos que o Senhor nos livre do mal, Senhor, sabendo que Ele está pronto, Senhor, para impedir toda a nossa adoração ao Senhor e assimilar a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra faça o efeito em nós que o Senhor assim o desejar, Senhor. E que ela penetre o nosso coração e que a gente venha colocá-la em prática, tornando vida em nós, Senhor. No teu santo e precioso nome, Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Irmãos, eu pediria para abrir as Escrituras, primeiro em Hebreus 10, versículo 19 a 22. Dez, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Irmãos, eu gostaria de exortar os irmãos, convidar os irmãos, para que estejam atentos ao que o Senhor nos diz através da palavra dele. Que ela não seja simplesmente algo que a gente escute e passe, mas que ela seja retida a cada vez que a ouvirmos. Ele diz aqui, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Convido os irmãos para ir para João 14, 21 a 23. Versículo 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, eu vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Mateus capítulo 6, versículos de 6 a 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto,
E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes de lhe, antes que lhe peçais. Agora, 1 João, versículo 4, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Versículo 15 e 16. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, certo dia, eu vi um vídeo, e creio que alguns irmãos já devem ter visto. Fala do Deus indescritível. Não sei se vocês viram esse vídeo. Ali é apresentado por um irmão, por uma imensa plateia, mostrando o universo começando pela Terra. Então ele sai da Terra, mostra o sistema solar. Do sistema solar ele mostra a galáxia onde nós estamos. E depois ele vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo. Eu fiquei vendo aquele vídeo e comecei a adorar o Senhor e não consegui nem imaginar a grandiosidade do nosso Senhor. Muito menos a dimensão dele. Não faço a menor ideia, não sei se algum irmão faz. Não. De acordo com esses versículos que nós lemos, me impacta profundamente porque ele nos ama. E se nós olharmos no contexto do universo inteiro, da grandiosidade desse universo, e a Terra, que ela some, ela praticamente é ínfima. E se nós imaginamos cada um de nós nessa Terra, e se nós imaginarmos que esse Deus grandioso ama essa criatura e quer ter comunhão com ela, qual seria a nossa reação diante disso? Eu gostaria muito que os irmãos pensassem a respeito. E isso me impacta profundamente porque nós sabemos que Deus, antes da queda do Adão, ele tinha uma comunhão perfeita com Adão. Esse Deus todo-poderoso, grandioso, ele desejava ter uma comunhão com esse ser que ele criou. E sabemos o que aconteceu, né? E mais, esse Adão se perdeu, condenado à perdição eterna, a um sofrimento eterno, a trevas profundas. Nós temos dificuldades nas nossas vidas, passamos por momentos muito difíceis, né? Vários estão passando aqui por momentos difíceis. Um deles é a minha esposa, porque ela é bem ansiosa, né? E o Senhor está colocando nela algo que tem levado ela a experimentar alguma coisa com a qual ela nunca experimentou, nem eu e nem nós. Mas nós sabemos que Deus é amor, Ele tem propósito em tudo.
Algum tempo atrás, eu li um livro chamado Oremos, do Atmani. Creio que alguns aqui já devem ter lido esse livro. Eu fiquei maravilhado porque eu creio que o Senhor o inspirou, né? Nenhum ser humano tem condição de si mesmo de falar qualquer coisa a respeito do Senhor. A gente carece mesmo que o Senhor venha nos inspirar. Eu peguei e tive a direção do Senhor de compartilhar isso com os irmãos, mas não poderia compartilhar o livro inteiro, então eu fiz um resumo dele, para que a gente possa absorver um pouco e, diante disso, a gente se voltar para o Senhor em oração. Nós temos tantas oportunidades, irmãos. E se nós amamos o Senhor como Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, Ele nos deu mandamentos, esse é um mandamento que nós temos que cumprir, de orar. E esse irmão começa perguntando o seguinte: por que orar? Para que serve a oração? Conhecemos o poder da oração? Eu tenho experimentado com os irmãos na quarta-feira, experimentado as respostas de oração que o Senhor tem nos dado. Respostas maravilhosas. E muitas das nossas orações ainda não têm resposta. E por muito tempo, né, Solange? Por muito tempo. Mas nós continuaremos a orar. E o nosso desejo é que estejam conosco mais irmãos. Não se furtem disso, irmãos. Não permita que Satanás venha impedir você de estar num momento tão sublime. E é sublime por quê? Porque nós sabemos que é Deus em comunhão com você. Quando o Senhor nos induz a orar por qualquer coisa ou por alguém, o foco do Senhor não é aquele alguém, é você, sou eu. Porque é você que está em comunhão com Ele. Tudo que o Senhor quer é que você esteja em comunhão com Ele. E é lógico que Ele vai ouvir a sua oração, né? E Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Então vem essas perguntas. Por que orar? Para que serve a oração? Conhecemos o poder da oração? Creio que alguns irmãos já fizeram essas perguntas em si. Eu já fiz. As Escrituras Sagradas nos dizem que em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. E o Senhor Deus diz: nada tendes, porque não pedis. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Esse é o Senhor declarando. Esse Todo-Poderoso declarando. Percebe-se a oração, o importante serviço ao qual os filhos do Senhor Deus são requisitados. Irmãos, Deus nunca nos pediu absolutamente nada. Tudo do Senhor em nossa direção é mandamento. E graças e glórias a Deus por isso. E se Ele nos pedisse alguma coisa, nós teríamos a faculdade de executar ou não. Mas mandamento, não. É uma questão de obediência. E o problema todo provocado pelo Adão foi uma questão de desobediência. Então a questão nossa é obedecer. Tem uma brincadeira aí que fala que o abecedário do ser humano é ABDC. Dos cristãos é obedecer. Okay? É trabalhar com o Senhor Deus. Por meio da oração, o propósito do Senhor Deus é realizado. A pessoa que ora é grandemente abençoada e as intenções de Satanás são destruídas. Que nós, portanto,
sigamos a admoestação de nosso bendito Senhor. Levantai-vos e orai. O poder da oração reside não no quanto oramos, mas no quanto nossas orações estão de acordo com os princípios da oração. A oração é o ato do crente operando juntamente com o Senhor Deus, e a falta de oração traz consequências. O Senhor Deus deixará que muitas de suas resoluções fiquem suspensas devido à falta de cooperação dedicada do seu povo. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligada no céu. Olha a responsabilidade que nós temos. Aqui afirma-se claramente o relacionamento entre a oração e a obra do Senhor Deus. Em princípio, o Senhor Deus no céu somente ligará e desligará o que os seus filhos sobre a terra ligarem ou desligarem. Muito precisa ser ligado, mas o Senhor Deus não as ligará sozinho. Deseja que o seu povo as ligue na terra primeiro, e então eles as ligará no céu. Embora ele seja todo-poderoso, deleita-se em que sua onipotência seja compartilhada por seus filhos. Como é que ligamos e desligamos o que o Senhor deseja? A resposta do Senhor Jesus é: em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esta é a oração do corpo de Cristo, a oração corporativa, a oração da igreja. E há necessidade, irmãos, que todos estejam presentes. O ponto alto do nosso trabalho com o Senhor Deus é pedir a uma só voz que o Senhor Deus realize a vontade dele, seja ela qual for. O significado verdadeiro da oração é que a pessoa que ora o faça pelo cumprimento da vontade do Senhor Deus. Oração é a oportunidade pela qual expressamos nosso desejo pela vontade do Senhor. Fora disso, não existe oração. Refletindo, podemos perguntar: quantos de nós realmente está derramando seus corações em orações, declarando diariamente perante o Senhor a sua vontade, para que ele possa manifestar a sua vontade, qualquer que ela seja? Quantos crentes estão realmente trabalhando com o Senhor em oração? Quantas orações hoje em dia realmente expressam a vontade do Senhor Deus? Em que medida esquecemos de nós mesmos completamente e procuramos somente a vontade do Senhor? Devido ao fato dos crentes se preocuparem demasiadamente com seus próprios afazeres e falham em trabalhar com o Senhor Deus, muitos pecados não são perdoados e muita graça não é liberada. Olha as consequências, irmãos. Uma vez que o Senhor Deus nos ama tanto, não podemos nós nos dedicarmos a Ele com o nosso tempo e com todo o empenho do nosso ser? Mas o Senhor Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que se reconheça claramente que o egoísmo pode manifestar-se nas outras áreas e também na oração. Quão múltiplos são os pedidos para nós mesmos. Tendo tanto de nós mesmos na oração, como podemos esperar ser capazes de esquecermos de nós mesmos completamente e procurarmos a vontade do Senhor em oração?
Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é primazia. O Senhor é tudo em nossas vidas, começando ao abrirmos os nossos olhos, ao acordar pela manhã. Na oração, isso, irmão, nós temos que fazer. O Senhor já me colocou nessa posição, já me deixou isso muito claro. Há mais de 10 anos, eu e a Graça acordamos e da cama nós escorregamos de joelho no chão. Não estou falando isso para exaltar qualquer coisa. Simplesmente porque o Senhor nos tocou o coração dessa forma. Na oração, as necessidades pessoais devem ser tocadas indiretamente. Primeiro pedindo que a vontade do Senhor seja feita. Este é o princípio e o segredo da oração, a chave para a oração vitoriosa. O que o Senhor procura é que seus filhos estejam dispostos a unir-se à sua vontade e expressar a tua união mediante a oração. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que possamos perseverar em orações. Embora nossas atividades entre os homens sejam importantes, nosso trabalho com o Senhor mediante orações é infinitamente muito maior. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique os homens como rebanho. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Falaremos mais disso daqui a pouco. Note, por favor, que se o próprio Senhor Deus enviasse trabalhadores, Cristo não nos teria mandado orar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Conforme Mateus 9. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor falou isso há quantos anos? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amados irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Qual é o princípio da obra do Senhor Deus? O irmão faz muitas perguntas nesse livro. É lógico que para mexer com a gente. A obra do Senhor Deus tem em sua base um princípio primário. Ele deseja que o homem ore, deseja que o homem coopere com ele por meio da oração. Toda vez que o Senhor Deus opera, nunca o faz imediatamente. Para realizar algo sobre a terra, o Senhor Deus deseja a participação dos seus filhos com orações e súplicas. No universo tem 3 vontades diferentes, a saber, a vontade do Senhor Deus, a vontade do homem e a vontade de Satanás, o inimigo. Deseja que o homem coopere com ele ao lidar com Satanás, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O Senhor Deus tem a sua vontade, o homem a sua, Satanás a dele. O Senhor Deus deseja que a vontade do homem se una à sua. Não destruirá Satanás sozinho. Esta é a responsabilidade da igreja sobre a terra. Portanto, o primeiro passo para fazermos a vontade do Senhor Deus é que expressemos sua vontade em oração. Não há um servir mais importante do que oração, porque esta realiza e também expressa a vontade do Senhor Deus, de onde se depreende que toda oração que procede da vontade do ego é inútil. Como devemos viver pela vontade do Senhor Deus? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. A oração é, portanto, um trabalho real. Toda vez que oramos, precisamos perceber 3 aspectos. Primeiro, precisamos ver a quem oramos. Segundo, devemos saber por quem oramos. E terceiro, devemos compreender contra quem oramos. Muitas vezes lembramos somente 2 aspectos da oração: os que se referem ao Senhor Deus, a quem oramos, e aos homens por quem oramos. E assim deixamos de perceber o aspecto do inimigo contra quem oramos. Devemos notar o terceiro aspecto, pois enquanto oramos ao Senhor, o que pedimos e a resposta do Senhor Deus inexoravelmente ferirá o inimigo. À medida que o Senhor Deus ouve a nossa oração, o plano de Satanás é definitivamente derrotado. Tudo que ganhamos em oração é perda do inimigo. Vejamos a parábola em Lucas 18. Eu pedirei para vocês abrirem as Escrituras. Versículo 1 até o versículo 8. Essa parábola é maravilhosa. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, e nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Alguém que esteja orando? Nesta parábola, nosso Senhor Deus abrange os 3 aspectos da oração sobre os quais estamos falando. Note-se que encontramos a menção de 3 pessoas na parábola. A saber, o juiz, a viúva e o adversário. Vejamos, olha que interessante, irmãos. Vejamos que se não houvesse o adversário, essa viúva não teria necessidade de comparecer perante o juiz. Embora no presente Satanás reine temporariamente sobre o mundo, ele é somente um usurpador que ocupou o mundo pela força e por um período limitado. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
O motivo de a viúva finalmente obter o consentimento do juiz em julgar a sua causa deve ser encontrado em sua petição incessante. É por isso que o Senhor Jesus termina a parábola: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Assim como a viúva tem seu adversário, também nós, os cristãos, temos o nosso. O diabo, vosso adversário. 1 Pedro 5,8. Pena é que muitos dos filhos do Senhor Deus ainda estão inconscientes da opressão de Satanás. As Escrituras Sagradas nos dizem: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. As armas de nossa batalha não são carnais. Então devemos perceber que na guerra espiritual, as armas da carne são totalmente inúteis. Segundo está registrado, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. A oração é a melhor arma defensiva e ofensiva contra o inimigo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Se notarmos que Satanás está trabalhando em nós, em nossa família, em nosso emprego, em nossos estudos, em nosso país e em tantas outras coisas, podemos pedir ao Senhor Deus que destrua suas obras. Está registrado em Mateus 6,13. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, quão sutil é o inimigo. Às vezes ele também ataca nossos pensamentos, nossos nervos ou outras partes do nosso corpo. Quando nos sentimos cansados e sem forças, não gostamos de orar. Às vezes o diabo atacará a hora que reservamos para a oração, tanto em particular quanto em igreja. Muitos têm experimentado isso. Ao orarmos por um assunto tão grande como o reino do Senhor Deus, é importante a força de toda a igreja. Diz o Senhor: a minha casa será chamada casa de oração. A isso podemos acrescentar a casa, a qual casa somos nós. Em verdade, também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhe-ás concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Repetindo, já foi falado. A oração particular jamais pode ser um substituto para a oração da igreja. A obra de Satanás é atacar os filhos, desviando-os do Senhor Deus, como mencionado em Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Seu ataque pode não vir repentinamente. Muitas vezes vem de forma gradual e lentamente. De fato, Satanás tem um plano contra os santos do Altíssimo, que é esgotá-los. Qual é o significado da palavra esgotar? Traz em si a ideia de reduzir um pouco agora, depois reduzir um pouco mais. Reduzir um pouco hoje, reduzir um pouco amanhã. Especialmente com respeito ao corpo humano,
podemos facilmente ver como o inimigo esgota os filhos do Senhor Deus. Vem-nos à mente dois exemplos. O ataque no corpo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se, e um espinho na carne de Paulo. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Estes são casos clássicos de esgotamento dos corpos humanos por Satanás. Satanás não opera somente no corpo, mas também na mente e no coração humano. Podemos nos sentir um tanto inquietos hoje, um tanto infelizes amanhã e um tanto deprimido no dia seguinte. Por isso o Senhor nos orienta. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Satanás também esgota a nossa vida espiritual. Ele usa um método gradativo para esgotar o povo do Senhor Deus. Como exemplo, a tentação do Senhor Jesus no deserto. Satanás também esgotará nosso tempo. Muitos são os exemplos nos nossos dias. Televisão, WhatsApp, esse tem esgotado mesmo. Facebook, TikTok, tantos outros. Com certeza são úteis, sim. Mas se não soubermos usá-los adequadamente, esgotará o nosso tempo. E esgota mesmo, com certeza. Esgotará também a nossa consagração. Sansão era nazireu, uma pessoa consagrada ao Senhor. Satanás sabia que a fonte do poder desse homem estava em sua consagração. Portanto, a fim de tocar a fonte de vida de Sansão, ele deve retirar sua consagração. Como o fez? Usou Dalila que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapada, esse há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Assim como Eva, Sansão deu ouvidos ao inimigo. Não devemos dar ouvidos ao inimigo e nem permitir que nos esgote. Em vez disso, devemos resisti-lo a cada passo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando Paulo pregava na Macedônia, encontrou certa jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela o seguia importunando. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, saiu ao nosso encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Voltando-se, disse Paulo:
anunciava direção, e vos anunciam o caminho da salvação. Estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vejam, irmãos, que ela falava de coisas importantes e verdadeiras, mas no contexto errado, como Satanás na tentação do Senhor Jesus no deserto. Devemos ficar firmes e não permitir que Satanás continue a nos enrolar e a nos esgotar. Devemos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para vermos a obra de exaustão que Satanás está realizando nos filhos do Senhor Deus. O Senhor Deus nos deu provisão suficiente para a oração? Sim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na presença, da esperança da glória de Deus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Bem-aventurados são os que podem chegar ao Senhor Deus com ousadia e confiança. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Senhor Jesus Cristo, como sumo sacerdote, intercede incessantemente do seu povo e por suas necessidades. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Alguns aspectos da oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda no mar, impelida e agitada pelo vento. Nada tendes, porque não pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Por quanto tempo devemos fazer oração? As Escrituras Sagradas nos dizem: orai sem cessar. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Também devemos usar o princípio de orar 3 vezes, pelo mesmo assunto. Sempre que sentimos no coração, devemos obedecer o princípio triplo da oração. O Senhor Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsêmani. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Paulo também orou ao Senhor 3 vezes. E para que não me desobedecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Numa reunião de oração, se um irmão orou por um assunto,
pode ser importante que outros orem pelo mesmo assunto. Os irmãos devem aprender a perceber tal necessidade. Se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, qual é o efeito da oração? A nossa oração tem o efeito de acelerar a obra de Deus. Entretanto, o Senhor Jesus, ao terminar de propor a palavra em Lucas 18, concluiu com a palavra inquietante. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A julgar por essa pergunta, parece que na época de sua volta haverá grande falta de oração entre o seu povo. Portanto, devemos orar mais do que nunca e nunca esmorecer. Mediante a oração, levantamos a vitória da cruz ao lidar com todas as coisas. O movimento da oração segue a vitória do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E, finalmente, qual é o objetivo central da oração? O propósito central da oração é preparar para Cristo uma igreja gloriosa que seja conforme Ele é. Essa é a revelação de todas as Escrituras Sagradas. É a ideia central do Senhor Deus. Além disso, é imperativo que o mundo veja a glória de Cristo mediante a igreja. Irmãos, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E disse Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu gostaria de finalizar com uma oração, irmãos, que o Senhor colocou em mim. Pediria aos irmãos que, se desejarem, fechem seus olhos e eu vou ler essa oração. Amado Senhor Deus, nosso Criador, amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, amado Senhor Espírito Santo, nosso guia e consolador, estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim
é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Compadece-se de ti, ó Deus, de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, os homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então diz o Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se vê neste lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos.
Louvai o consoante a sua muita grandeza. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. A graça do Senhor Jesus seja com todos. É isso, irmãos. Tudo isso tem falado muito ao meu coração. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem conosco todos os dias de oração. Amém.